Nós vamos estudar na Palavra de Deus a primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 8. Você já pode abrir se quiser. E eu quero dividir com vocês algumas constatações muito importantes da nossa vida e particularmente da nossa igreja. Porque a igreja de Cristo, ela tem um papel muito significativo. E você vai perceber isso na história, nos fatos acontecidos e até mesmo no dia de hoje. Uma das minhas alegrias é que juntos a gente pode fortalecer e cuidar um do outro. E a gente pode ministrar o amor, o cuidado e o serviço. E isso pode acontecer sempre. Essas 4 palavras você reconhece de algum lugar? Não. Será que você reconheceu? Amar, cuidar e servir sempre? Essas 4 palavras estão na camiseta da nossa equipe de especialistas que ficam lá na porta esperando você chegar para ter todos os cuidados, para que você entre, se sente no lugar certo. E essas 4 palavras mostram bem a nossa intenção, para que a gente se alinhe numa comunhão de verdade. Ontem, no trabalho da nossa associação, ali na Igreja Batista Bandeirante, tivemos ali, eu não tenho o número certinho de quantas igrejas representadas, mas quase 20 igrejas, ou talvez até mais um pouco, igrejas da nossa associação aqui do centro da capital. E juntos ali pudemos ouvir o pastor Wagner Vailate, da Igreja Batista Boas Novas, como orador oficial, e ele falou uma coisa muito bonita. Ele disse que o cristão gosta de fazer bolinha. E você fala assim, como assim? Ele falou assim, que o cristão gosta muito de fazer bolinha no sentido de usar aquela blusa de lã, e que a gente, quando usa bastante blusa de lã, todo lugar que a gente encosta muito faz bolinha, né? E o cristão gosta muito de ficar apegado um ao outro, e a gente faz bolinha um no outro, né? A nossa blusa está cheia de bolinhas, porque a gente gosta muito de estar perto um do outro. E essa maneira da gente olhar tocou muito meu coração, abençoou muito a gente lá. E era mais ou menos essa ideia da gente tratar o assunto de hoje, e veio muito bem a calhar a palavra do pastor Vailate, meu xará. Mas eu quero compartilhar com vocês uma ideia importante, daquilo que eu também dividi hoje, lá no momento em que estávamos com a família da Tânia, no velório da Dona Emília, mãe da Tânia, que a gente não chegou a conhecer, né? Eu a vi 1 ou 2 vezes, mas os irmãos não tiveram a oportunidade de conhecê-la. E ali no velório eu disse uma coisa importante, porque a maioria das pessoas ali não era da nossa igreja, não havia tantas pessoas também, mas estávamos representados ali por alguns irmãos, inclusive nosso diácono Joelson estava lá também conosco, e outros irmãos, o Bruno, a Natália, a Keila, a Andréia, professoras, né, para dar esse apoio do Ministério Infantil ali com a Tânia. Então foi muito significativo. Mas eu disse uma coisa importante. Eu disse no começo da minha palavra, nós não temos um ritual nesses momentos. Nosso maior papel nesse momento é estar ao lado, é estar junto, é dividir um pouco do sofrimento, da dor. Essa é a nossa intenção. E é mais ou menos isso que eu vejo a nossa igreja realizar no seu dia a dia. A gente compartilhar, a gente dividir, a gente somar, a gente fazer esse papel gostoso de uma pessoa na outra pessoa, dando uma esperança sempre maior. E o que é muito bom é que a gente tem uma esperança bem grande para dar para as pessoas. Nossa esperança não é pequena. Por mais que eu diga para as pessoas, conte comigo, essa esperança seria muito pequenininha, muito temporal. Mas eu posso dizer para ela, conte comigo. E vamos juntos contar com o nosso Deus naquilo que Ele vai fazer. Então aí pronto, essa esperança é muito maior. Essa questão de estarmos juntos, de sermos significativos um na vida do outro, como isso é importante para a Igreja de Cristo Jesus. E penso que esse texto fala sobre isso hoje, como dia do diácono, ajuda a gente a lembrar essa ideia do ministério diaconal, para não ser apenas um grupo de pessoas que servem a ceia. E eu quero dizer a importância desse ministério na minha vida, na igreja,
e o quanto nós todos precisamos olhar para isso como um modelo para as nossas vidas também. Então vamos ler juntos 1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo 8. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, que leia aí na sua versão, pelo celular, pela Bíblia de papel ou na tela. Diz assim: sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Essa história aqui, ou esse ensino que Pedro nos traz aqui na sua carta, não começou do nada, né? Começou lá em Atos capítulo 6, quando ainda vemos uma dificuldade muito grande que a religião judaica não conseguia resolver. A religião é sempre importante para o homem, porque a religião tenta religar o homem a Deus. Mas Jesus vem transcender ainda a religião, porque a religião sempre está baseada a partir do homem. São os cerimoniais, os rituais, a fé, tudo baseado no homem. Mas Jesus é Ele que vem dos céus, e Lucas 19:10 diz que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então é um Jesus que se manifesta dos céus, com graça e misericórdia. Então agora não é apenas uma religião, não é aquilo que o homem pode fazer para tentar chegar até Deus, mas é aquilo que o próprio Deus fez para que o homem pudesse chegar até Ele. Isso é grandioso, é maravilhoso. Por isso que a gente chama de graça, né? Com G maiúsculo ainda, para lembrar que foi uma manifestação de Deus que não custou nada, que não dependeu nada do homem, veio para nós de graça, com esse alto custo para o Senhor. Mas quando pensamos em Atos capítulo 6, lembramos de uma religião que tentava acertar as coisas, mas não podia. Dentro desse grupo de hebreus e judeus, eles estavam tentando, pelas leis que tinham, pela maneira de cuidar tanto do povo, do Estado de Israel, daquela época, da religião, tudo somado ali, eles tentavam cuidar das pessoas, das suas necessidades, porque essa era a lei. Mas eles não estavam conseguindo. Sabe o que é interessante? Quando alguém perguntava se eles estavam cumprindo a lei, eles diriam: sim, nós estamos cumprindo. Eu tenho várias maneiras de provar que a lei está sendo cumprida. Mas metade do grupo que seria beneficiado por essa lei dizia: não, eles não estão cumprindo. E esse é o ponto. O ponto não é que a gente, e Jesus vai tratar muito disso, reclamando muito principalmente dos fariseus, porque eles cumpriam a lei, mas a verdade é que a lei era cumprida dentro de um ponto de vista, e não exatamente a ponto de cuidar realmente das necessidades. Quando Deus institui a lei, Ele vê uma questão de relacionamento. Quando, por exemplo, eu pego qualquer um dos 10 mandamentos, você vai ver que tem uma questão de relacionamento, ou com Deus, ou com o homem, com o seu povo, com a sua família. São relacionamentos. A lei não é feita simplesmente para criar dificuldades para o homem, mas é justamente para que ninguém crie dificuldades para si mesmo, nem para a sua família, nem para o seu povo. Mas a lei não estava resolvendo o problema. E ali tinha um grupo de pessoas que não estavam sendo atendidas, ainda que eles estivessem tranquilos. Nós estamos cumprindo a lei, mas as pessoas não estavam sendo atendidas. Então, eles se reúnem e falam: como vamos resolver esse problema? E nessa época quem se reúne são os apóstolos. Inclusive Pedro está ali e faz parte desse grupo. E eles então percebem que precisam colocar pessoas que cuidem exatamente disso. Vamos ter pessoas que cuidem, tomem esse cuidado e que possam servir essas pessoas e que possam fazer aquilo que a religião não está fazendo.
E aqueles que deveriam cumprir a lei não estão cumprindo, mas vamos tomar conta dessas pessoas. Nós queremos que essas pessoas sejam atendidas nas suas necessidades. E assim, esse grupo é levantado. Mas esse grupo não é levantado por suas capacidades administrativas, ou capacidades intelectuais, ou capacidades políticas. É interessante que, se você ler em Atos 6, você vai ver que os critérios é uma questão mais espiritual, mais moral, uma questão mais de idoneidade, de aprovação de Deus. A preocupação deles é que Deus os aprovasse. Nós precisamos de homens aqui que Deus aprove essas pessoas. Não é simplesmente a comunidade, não é simplesmente cumprir um formulário, mas nós precisamos de pessoas que Deus aprove e diga: eles me representam muito bem para cuidar de vidas e de pessoas. Então começa esse trabalho de administrar e de servir as pessoas. Acontece que nós cristãos podemos olhar para a nossa vida, dentre as muitas dispensas que nós temos, tem duas que eu quero tratar hoje aqui. É a sua dispensa pessoal, aquilo que você tem, e a dispensa do corpo de Cristo, que é aquilo que a igreja tem. E quando eu chamo de dispensa, são essas capacidades, talentos, presentes, tudo isso que a gente chama de dons, né? E envolve ainda, como o texto trata aqui como presente em muitas traduções, e a palavra grega dá essa ideia de uma dádiva, um presente. Eu queria que você pensasse em tudo aquilo que envolve a sua vida que foi dado como um presente. Quando eu estudei alguns pensadores, inclusive alguns mais antigos, aí, até alguns da época da Reforma, eles tratam essas questões como um presente mais geral. Então você começa a pensar, por exemplo, no tempo da sua vida, você começa a pensar nas qualidades pessoais que você tem, em coisas simples e naturais, como talvez um pão com manteiga, que a gente tanto fala aqui, e quem está sempre aqui com a gente sabe que eu falo muito da gente dividir esse pão com manteiga, ainda que a pandemia não esteja permitindo. A gente tem que ser criativo, inventar um pão com manteiga diferente, né? Pelos aplicativos. Mas olha, você não cortou o pãozinho, não pôs a manteiga, mas você abriu o aplicativo, você ligou para alguém, você alimentou a alma, o coração de alguém, você orou por alguém. São essas dádivas mesmo que o texto bíblico está falando aqui. É esse cuidado. O ministério diaconal é justamente esse cuidado a partir dessa dispensa do corpo de Cristo. O que é que nós temos aqui que levantamos juntos? O que é que nós temos aqui para tomar conta das pessoas? Então, o ministério diaconal, olha, e quando eu falo ministério diaconal, é uma palavra muito bonita para pessoas que estão lá para servir, para trabalhar com cuidado, com amor, mas servir. Então, essas pessoas pegam da dispensa do corpo de Cristo e cuidam dessas pessoas. Isso é ministério diaconal. É servir, é cuidar. Mas eu também quero falar dessa dispensa pessoal. Cair, independente se eu sou do ministério diaconal ou não, essa dispensa pessoal que eu tenho, que eu vou fazer exatamente isso. Também vou cuidar, também vou servir, a partir do que eu tenho. Quando eu vejo no versículo bíblico, o texto vai dizer no versículo 8, amem-se, então sinceramente, eu estou usando aqui essa versão NVI, você pode usar outra versão, não tem problema, mas a ideia de um amor real, né? Alguns textos mais antigos usam a palavra caridade, no sentido de que é um amor que tem alguma prática, não é só um sentimento, como eu amo, mas eu fico só aqui dentro, né? Só aqui no meu coração. A ideia da caridade é um amor que alcança as outras pessoas com alguma coisa, chega até elas, muda a vida delas. Então, quando o texto diz amem sinceramente uns aos outros, mostra uma coisa importante. E a conclusão do versículo 8 é que o amor perdoa muitíssimos pecados. Uma grande dificuldade nos relacionamentos que nós temos nas igrejas é realmente a gente se dar bem com as pessoas e continuar bem. Alguns relacionamentos nas igrejas duram a vida toda. E às vezes a gente tem tempos muito difíceis, pensamentos diferentes.
Aproveitando que está fresquinho na minha memória, o pastor Wagner Valati diz que quando ele chegou na igreja lá dos russos, que ele começou a cuidar dessa igreja, ele falou que era uma igreja praticamente só de russos. E nossa igreja também tem muitos russos, né, descendentes de russos aqui conosco. E ele falou que para ele era um pouco difícil, porque ele queria muito ampliar esse trabalho. Ele queria fazer com que chegasse a outras pessoas. E quando ele começou a dizer que precisava investir e gastar dinheiro para que a igreja dele tivesse mais a ver com a comunidade, né? E não fosse só centrada nela mesmo, isso trouxe muitas dificuldades. E você pode inclusive assistir pelo nosso canal mesmo no YouTube, você pode assistir, está lá a mensagem dele, você pode conferir depois. Mas eu achei muito interessante, ele falou que foi um tempo de muito sofrimento, muito sofrimento. Mas quando a igreja entendeu, quando a igreja começou a não olhar para si mesma, mas começou a trabalhar por servir, por amar, então muitos relacionamentos ficaram em paz. Aquele conflito entre pessoas, dizendo cada um o que acha certo, isso trouxe muitas dificuldades. Mas depois passou, eles venceram. E ali ele conta depois outros benefícios da igreja dele, como a igreja se tornou uma igreja tão grande, uma referência tão boa. Ao mesmo tempo que ele apresenta para a gente a experiência de um pastor que está ali há muitos anos, cuidando daquela igreja. E eu fiquei muito feliz por ver que o plano lá no coração dele não era simplesmente dizer quem é que está mais certo, muito menos dizer quem é que é o pastor aqui, mas era cuidar de vidas, para que essas vidas cuidassem de outras. E é o que a gente vê no plano do cristianismo. Cristo vem aqui para estabelecer a sua glória, e Ele vem dizer: eu sou o Messias, eu sou o Emanuel. O que significa Emanuel mesmo? Irmão, você precisa falar mais alto, que o pessoal lá de casa não conseguiu ouvir não. O que significa Emanuel? Deus conosco, isso mesmo. Deus estava presente, irmãos, e Jesus veio manifestar a sua glória, o seu poder. Como é que Ele fez isso? Fazendo com que levantasse uma montanha e aparecesse um trono. Ele sentou lá e disse: a partir de agora eu governo o mundo? Não. Ele, por exemplo, uma das vezes pegou lá 5 pães e 2 peixinhos e fez com que todos comessem. Algo extraordinário, sobrenatural, inexplicável, mas fez com que o estômago das pessoas fosse saciado, né? Fez com que homens e mulheres doentes fossem recuperados. Tirou o medo, por exemplo, dos discípulos lá no barquinho e ordenou à natureza que se acalmasse. Parem os ventos. O vento parou, a chuva parou, o mar se acalmou, pronto. Agora eles continuam tranquila a viagem deles. Que Deus grande, mas fez isso para cuidar de pessoas. Isso para mim é maravilhoso. E quando eu olho aqui para a nossa igreja, eu vejo exatamente isso. Cuidado de pessoas. A gente faz com muita criatividade, como a gente fez, por exemplo, no Dia das Crianças, aqui, em que os irmãos passavam aqui, e em vez das crianças virem buscar o seu presente, eles vieram trazer um presente. E passavam ali no drive-thru, né, com todo aquele cuidado, a gente querendo entrar dentro do carro das pessoas para abraçar todo mundo, mas a gente fica do lado de fora, tira uma fotinho. E vocês trouxeram os brinquedos que a gente vai levar para as crianças carentes lá no Alto Vale da Ribeira. Estou certo, Bruno? É isso mesmo, né? Que bom. É isso, irmãos. Que coisa maravilhosa que nós estamos vivendo. A gente ter esse cuidado mesmo. A gente refletir esse amor. E sabe o que significa? Que quando a gente está preocupado em amar, em cuidar de pessoas, elas continuam sendo como elas são. E muitas vezes nós não nos damos muito bem. Muitas vezes elas nos ferem e nós as ferimos. Mas a gente está tão feliz com o que a gente está fazendo. Está tão feliz de ver, por exemplo, crianças recebendo seus presentes. Famílias em momentos difíceis sendo cuidadas, podendo ir lá no mercado e fazer a sua compra. Sabendo que quando ele vai chegar em casa a luz não está cortada. E nós olhamos para essas vidas e nos alegramos. E sabe essas picuinhas aí? A gente esquece. Por isso que o texto falou: o amor faz com que muitos pecados sejam perdoados.
Que gostoso, irmãos. Sabemos que nós temos diferenças. E isso não faz a gente ficar um contra o outro. Faz a gente se fortalecer como um corpo, onde nós temos a mão direita e temos também a mão esquerda. E temos o pé direito, temos o pé esquerdo. Graças a Deus que não temos 4 mãos direitas para todas essas coisas, né? Não ia dar muito certo. Isso é o corpo de Cristo. Nossas diferenças para nos dar mais forças, para a gente fazer aquilo que Cristo proporcionou para a gente, aquilo que Cristo colocou como missão para a nossa igreja. Quando a gente pensa nessa dispensa, e o tema que estamos trabalhando hoje é bons despenseiros, significa que a gente sabe colocar quando precisa colocar, a gente sabe tirar quando precisa tirar, a gente sabe dar certinho para as pessoas. Sabe o que mais? A gente sabe colocar nos lugares certos. A gente não simplesmente pega tudo, joga lá e depois nem sabe o que tem, né? A gente gosta de colocar tudo organizado. A gente gosta de olhar e dizer, temos isso aqui, podemos cuidar das pessoas. E é disso que eu estou falando também no âmbito pessoal, não só como corpo de Cristo, não só através do ministério diaconal, mas através das nossas vidas. Veja o versículo 9: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. E hospitaleiro é receber bem as pessoas. E se você recebe alguém na sua casa, irmão, ele vai querer comer alguma coisa, né? Aí eu já faço assim, né? Aquela pergunta, você é educado? E a pessoa diz, claro. Aí eu já pego o bife maior. Como ele é educado, ele vai deixar o maior para mim, né? Então eu já pego o maior, fica tudo certo. Mas ser hospitaleiro é receber bem as pessoas. Eu estava falando com essa família que está aqui com a gente, falei assim, acho que vocês já responderam esse questionário para todo mundo, mas como é que é seu nome mesmo, né? Porque cada vez que eles encontram uma pessoa, a pessoa, e aí, como é que é o seu nome? Irmão, espero que isso seja uma coisa boa, porque a gente quer saber o nome das pessoas, a gente quer saber de onde elas são, a gente quer envolvê-los na nossa vida. A gente quer que eles vão lá em casa, que a gente compre uma pizza junto, né, Brunina? A gente quer que a gente comer junto, a gente compartilhar junto, depois sair junto. A gente quer esse envolvimento na vida. A gente não quer se encontrar só no domingo e ver quem consegue mais bênção que o outro. Não é isso que a gente quer. Não é isso que é o plano de Deus para ser igreja. A gente quer ver o que conseguimos fazer juntos para abençoar vidas. Então esse texto ele diz aqui, mutuamente hospitaleiros sem reclamação, significa isso, que em vez de eu pegar o bife maior, como eu falei na minha brincadeira, ao contrário, a gente vai dar o bife. Não é assim que a mãe da gente, ou de muitas pessoas aqui fez. O Fernando, irmão da Tânia, falou isso hoje no velório da sua mãe. Ele disse assim, a minha mãe muitas vezes tirou da boca dela para dar para a gente. Muitos de nós passamos isso nas nossas famílias. Talvez não essa geração mais nova, mas os mais antigos passaram por isso. Às vezes a gente tinha que repartir o que tinha. Os nossos pais se esforçaram muito para que os filhos crescessem bem, ficassem bem gordinhos, né? E quando eu penso nesse hospitaleiro, eu penso na ideia do pão com manteiga. Que as pessoas vão em casa, vão comer e vão precisar de mais do que isso. E quando elas chegarem aqui na igreja, a gente também tinha, né? Agora não estamos tendo por causa da pandemia, mas a gente tinha aquela cantina que a gente não cobrava nada. A gente não quer que as pessoas se preocupem, a gente quer que elas sentem ali, comam, e a gente bata um papo, a gente conversa, a gente esteja junto, e a gente entenda o que a pessoa está passando. E ela vai contar para a gente como está bom, ela conseguiu um emprego novo, mudou para perto da gente, agora está aqui com a gente vai ficar muito feliz. Mas alguns vão dizer, eu perdi o emprego, não sei o que fazer, e a gente vai dizer, conte conosco, vamos estar juntos, nós vamos cuidar de você. É isso que a gente quer viver na nossa vida como igreja. Quando fala então hospitalidade, a gente fala da gente dividir não só o pão, não só o recurso que a gente tem, mas o nosso tempo, a nossa vida, a nossa dedicação. E isso é uma coisa difícil. Quando a gente fala de discipulado, que é o que a gente está falando na nossa escola bíblica, que acontece todo domingo de manhã, e por enquanto ainda pelo aplicativo, né, cada um na sua casa, a gente está dizendo o seguinte: você precisa estar na vida de alguém, e alguém vai aprender com você. E eu vou continuar repetindo, eu falo isso todas as vezes, eu vou continuar repetindo. Quem está com você vai aprender a viver com você, e vai aprender a orar com você,
e vai aprender os valores daquilo que são importantes da vida cristã. E quando ele vier para a igreja aqui, ele vai aprender a cantar com você. E se você canta levantando a mão e feliz, daqui a pouco você vai ver a pessoa está do seu lado levantando a mão. Mas se você não levanta a mão, a outra pessoa vai estar do seu lado e também vai ficar quietinha ali, vai louvar Deus igual a você. E não vai ter o errado e o certo, mas vai ter o igual. E ela vai aprender a confiar em Deus igual a você. E quando ela vir problemas na sua vida, ela vai ver como você resolve os seus problemas. O quanto você confia em Deus, o quanto você parou e orou e se dedicou, o quanto você abençoou vidas. Ela vai aprender inclusive sobre a dispensa. O quanto você dispensou a essa pessoa a sua própria vida. E ela vai aprender com você que ela também precisa dispensar na vida de outras pessoas. E aí nós vamos ter um grupo de bons dispenseiros que cuidam, que abençoam. E isso é algo importantíssimo. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmão? Porque você pode ser um bom dispenseiro. Quando eu falo isso, não falo cobrando, não. Eu falo muito feliz. Porque nós temos na nossa igreja bons dispenseiros. Pessoas que têm se dedicado. Alguns se dedicam dos seus próprios recursos. E ainda que não estejam vindo na igreja, continuam dando a sua contribuição para que missionários sejam sustentados, para que os nossos funcionários tenham aqui o seu salário, para que a igreja continue aqui com a luz acesa, todos os equipamentos funcionando. E a gente paga as nossas contas, mesmo que o irmão não esteja vindo aqui, ele está dando a sua contribuição. E a gente agradece, bons dispenseiros. Os que vêm aqui se preparam, ensaiam, preparam tudo, depois chegam aqui e não acontece por acaso, acontece porque teve bastante trabalho, mas eles vêm aqui e a gente pode cantar feliz, que gostoso, porque trabalharam, se esforçaram. Mas a música está chegando boa porque tem aquele pessoal ali atrás que a gente até esquece que eles existem, né? Que estão colocando a letra, que estão fazendo a transmissão, que estão mexendo no som. E tudo começa quando você vai entrar e está lá o nosso grupo de especialistas, falando sobre amar, cuidar e servir sempre. Que coisa maravilhosa, a gente poder se completar e a gente poder cuidar um do outro e a gente se fortalecer. E é esse modelo que a gente quer viver. E o versículo 10 ainda continua dizendo: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Sim, irmão, pega o que você tem. Aí eu lembro da parábola, por exemplo, dos 10 talentos. Você tem uma coisa para oferecer, oferece uma coisa. Você tem 10 coisas, ofereça 10. Ontem o pastor vai lá te contou que tinha um irmãozinho da igreja dele que foi reclamar com ele. Pastor, eu não sei fazer nada. E quando eu vou conversar, vou falar, eu fico gaguejando. E aí eu fico nervoso, aí que eu gaguejo mesmo, né? E aí ele falou que não conseguia falar. E o pastor vai lá, foi ousado, falou assim: vai lá na frente do Bradesco e abraça as pessoas. E depois disse que no dia seguinte um irmão ligou para o pastor: pastor, tem um senhor aqui com a camiseta da nossa igreja e ele está abraçando as pessoas no meio da rua. Aquilo me impressionou porque ele entendeu que era o que ele podia fazer, ele foi fazer, não era pandemia, ele foi lá fazer. E aquilo representou muita gente querendo compreender por que ele estava fazendo aquilo. O evangelho foi pregado, muitas pessoas se batizaram, encontraram alegria. Começou naquele dia em que receberam um abraço, porque aquele irmãozinho achava que não podia fazer nada, que era inútil, mas não era não, ele fez o que ele podia. E eu dou graças a Deus. Aqui nós temos pessoas assim. Eu quero falar, por exemplo, do seu Paulo, que trabalha aqui com a gente. Que bênção. As pessoas chegam aqui, ele sempre tem uma piada boa para contar. E a pessoa pode vir do jeito que ele tiver, mas já muda, né? Seu Paulo contou a piadinha dele, pronto, a pessoa já dá uma risada, aquele clima ruim, pronto, já foi um pouco embora. Depois ele gosta de apresentar a igreja para as pessoas, né? E ele leva as pessoas para conhecer a igreja. E a pessoa já não se sente mais estranha, ela já se sente à vontade aqui com a gente. É isso que acontece no nosso meio. Começa com os nossos especialistas, com o seu Paulo, com as pessoas. Que coisa boa, irmãos. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. E aí o texto continua: administrando fielmente. E nas versões mais antigas, aqui vai ter essa expressão do tema da mensagem: sendo bons despenseiros.
Administrar bem é isso, é você olhar para a sua despensa, não deixar faltar, mas saber dividir, saber compartilhar, saber tirar da despensa quando precisar, saber colocar para ter. Isso é ser o bom dispenseiro. E vai usar aquilo que recebeu, o dom, a dádiva, aquilo que você recebeu para servir aos outros. E é interessante que o objetivo é que fala, é muito importante, que vai falar só no finalzinho. Por que que você vai servir os outros? Por que você vai cuidar das pessoas? Mas o texto ainda, antes de explicar isso, vai dizendo que a graça de Deus é multiforme, ou tem múltiplas formas. Talvez abraçando lá na frente do Bradesco, talvez falando boa noite, seja bem-vindo, talvez apresentando a igreja e contando uma piada para alegrar o seu dia, talvez tocando aqui, fazendo com que o seu coração se enche de alegria para receber a bênção de Deus. Talvez ali, escondidinho lá na sala, só colocando a letra para você cantar à vontade, porque a gente não conhece a letra de todas essas músicas novas, mas a gente canta, vai aprendendo junto, servindo, abençoando. Mas além do que isso, é o que acontece durante a semana. Quando você fala com alguém, quando você ora por alguém, quando você lembra de alguém na sua necessidade, quando você abençoa alguém, quando você fala de Cristo para uma pessoa, para mudar não só o momento que ela está vivendo de dificuldade, mas para mudar a eternidade dela, tirar ela das trevas e da condenação, trazer para a luz, para a salvação que é em Cristo Jesus. Usar a multiforme graça de Deus, servindo outras pessoas. E eu queria que você avaliasse agora, que coisas você tem servido a Deus. Eu tenho certeza que se você pensar bem, você tem mais de uma maneira de servir a Deus, de servir as pessoas, de cuidar das pessoas, de cumprir esse ministério, de olhar as necessidades das pessoas e atendê-las. Eu queria que você olhasse isso, para que hoje seja um dia de louvor, de agradecimento a Deus, de reconhecimento de como Deus tem sido bom e quanto que Ele pode usar a sua vida para isso. Comece a pensar as pessoas que você cuidou, as pessoas que você elogiou, as pessoas que você deu atenção, às vezes coisas muito pequenas, mas importantes, ou coisas também grandes. Pessoas que você ajudou em necessidades muito difíceis, mas você estava lá, você deu o seu recurso, você deu o seu tempo, você tirou a palavra de Deus que estava no seu coração e colocou lá dentro do coração dela, para que houvesse uma nova esperança, uma nova maneira de olhar. E isso é ministrar dentro das múltiplas formas da graça de Deus. E o versículo 11 mostra alguns exemplos bem simples. Se alguém fale como quem transmite a palavra de Deus. Quando a gente está falando de discipulado, irmão, não significa que você vai convidar a pessoa para vir na igreja. Isso não é discipulado. Discipulado é uma vida na outra vida. É você se envolver, como disse o Vailate, fazer as bolinhas, né? É você se envolver na vida da pessoa. Quando a gente fala, quando o texto ensina a gente, se alguém fale como quem transmite a palavra de Deus, às vezes contando as experiências da sua vida. Você pode transmitir ali o que Deus fez, fazer com que a pessoa entenda que ela também pode receber essa graça. Então fale com a autoridade de Cristo, não fale com medo, não fale com vergonha, fale como quem transmite a palavra de Deus. E se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. E agora vem o motivo. Por que servimos as pessoas? Por que falamos às pessoas? Por que cuidamos das pessoas? Por que queremos amar? Por que as pessoas precisam ser perdoadas? Por que eu preciso ser perdoado pelas pessoas? E aqui está o grande motivo. Em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Quem deu o maior exemplo para a gente e permitiu que a gente possa viver isso foi o Cristo. Nosso Salvador, Jesus Cristo, foi aquele que foi lá na cruz, morreu em nosso lugar. E se hoje a gente pode falar de tudo isso, se hoje a gente pode ter essa esperança, se hoje podemos servir as pessoas e dar esperança a elas, é porque Ele fez isso primeiro. E Ele precisa ser glorificado. Ele é a fonte de tudo isso. Meus irmãos, quantos homens são glorificados pelos seus feitos? Vemos nas questões políticas, quantos homens são exaltados por seus ideais,
são endeusados. Quantas empresas são endeusadas hoje pela nossa geração de jovens. Quando falamos as marcas de videogame, por exemplo, essas marcas são endeusadas, porque para eles o significado de ter aquele videogame é um marco na vida dessa pessoa. Quantas pessoas recebem tantas honras porque alguma coisa partiu dessa pessoa? O que nós estamos fazendo aqui como igreja é lembrar de onde partiu tanta graça, tanta misericórdia, tanto amor, tanto perdão para os pecados, que é tudo que a gente pode transmitir também para os outros. Veio do nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso para a gente é muito bom a gente também servir, a gente cuidar, a gente amar, a gente ser bom dispenseiro, ora tirando da nossa própria dispensa para dar para alguém o nosso tempo, o nosso recurso, o nosso amor, o nosso cuidado, o nosso carinho, nossa vida. Ora tirando do corpo de Cristo, para que famílias sejam cuidadas, pessoas sejam transformadas, e a gente junta forças, sendo bons dispenseiros, toda a igreja. Ora através da sua própria vida, ora através do ministério diaconal, mas bons dispenseiros, para que as pessoas sejam cuidadas e amadas. Eu gosto de lembrar que uma prática muito importante no relacionamento entre pessoas é ter um bom ouvido. Geralmente a gente pensa assim, o que eu posso dizer para a pessoa? E eu digo para você assim, pense o quanto você pode ouvir da pessoa, já vai ajudar muito. Não se preocupe com o que você precisa dizer, se preocupe o quanto você pode ouvi-la, o quanto ela se sente confiante de poder abrir a vida para você, e aí você vai saber o que falar. Pense que a sua disposição em estar ao lado dela, fazendo com que essa pessoa confie em você, é suficiente para que ela abra o coração e ela fale. E agora sim, agora você tem alguma coisa para falar, porque você entendeu, você compreendeu. É maravilhoso a gente pensar dessa maneira. Foi o que Jesus Cristo fez, e é o que Ele continua fazendo até hoje. Porque quando a gente vai orar, dificilmente eu tenho coisas para reconhecer do nosso Salvador, mas eu tenho um monte de coisa para falar, para pedir, eu tenho um monte de coisa, Deus, você tem que me ouvir, e eu não gasto o mesmo tempo ouvindo a Deus e falando as minhas necessidades, eu gasto muito mais tempo para contar as minhas necessidades, do que para ouvi-lo, né? Então Jesus também é nosso modelo até nisso, Ele sabe ouvir muito bem nossas orações, nossas petições, nossas súplicas. Então siga esse bom modelo, irmão. Continue sendo um bom dispenseiro. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Com a força, irmão, não faça de qualquer jeito. Não faça porque sobrou tempo. Faça com a força, com a capacidade. Faça do melhor jeito. Invista mesmo nas pessoas, para que Cristo seja glorificado. E esse Jesus que merece a glória, o poder, para todo sempre. E o texto termina dizendo, amém. Que bom que você também disse. Nós cremos assim, que esse Jesus precisa ser glorificado. E eu quero ceiar com você. Eu não sei se todos prepararam a ceia em casa. Se você não preparou, não tem problema. Vai ser um tempo de oração. Vai ser esse tempo de você pensar no que você tem colocado diante de Deus. A ceia sempre é receber. Eu recebo o pão e o cálice e eu como lembrando do que Jesus deu por mim. Mas eu queria que você hoje oferecesse ao Senhor aquilo que você tem dedicado, como bom dispenseiro. Pense naquilo que você tem entregue diante do Senhor. Pense naquilo que você tem dedicado ao Senhor, o seu tempo, o seu amor à palavra de Deus, o seu amor às pessoas. E eu quero chamar aqui, que me ajudem os diáconos, e a gente vai ter esse momento diante de Deus, lembrando aquilo que Deus nos permitiu viver. E eu queria que você tivesse seu coração bem aberto para glorificar a Jesus. E para pensarmos ainda, talvez você possa melhorar a sua forma de apresentar. Talvez você possa ver que tem muita coisa que você pode fazer pela vida do outro ainda, para que essa pessoa possa glorificar a Deus. E eu vou dizer, pessoalmente, quando a gente discipula alguém, eu vou pedir que os diáconos fiquem ali, pertinho ali em cima, pode ficar ali.
Vou fazer assim, pode ficar aí um pouquinho, para a gente não aglomerar aqui em cima. Eu já vou deixar com vocês aqui. Pode abrir a tampinha. Quando a gente discipula alguém, e a gente está ali, ouvindo as pessoas nas suas dificuldades, depois você pega a palavra de Deus e divide com as pessoas a palavra de Deus, e ela lê a palavra de Deus. Irmãos, eu não preciso explicar muito, eu só abro a palavra de Deus, falo, vamos ler aqui, e a pessoa lê, e aquilo vem com uma água viva que transforma o coração dela. Sabe, alguém que está sedento, não vê a hora de tomar, de chegar e tomar aquela água, e é mais ou menos essa sensação. A pessoa toma aquela água, você vê que a pessoa está extasiada, alegre, feliz, satisfeita, que aquela palavra chegou na vida dela. E ela vai orar, e é engraçado, essa pessoa começa a orar e agradece a Deus pela sua vida. Que momento maravilhoso. Ela vai orar pela palavra de Deus. Obrigado, Deus, agora eu entendi o que Jesus fez por mim. E ela começa a orar, e quando sou eu que estou discipulando, ela ora por mim. Deus, obrigado pela vida do pastor Wagner, que ele veio aqui, ele dispôs o tempo. E a pessoa começa a reconhecer coisas que eu nem pensei. Para as pessoas aquilo tem um significado tão grande. Eu quero que você viva também essa experiência. Eu quero que você experimente cada uma dessas coisas, de ter alguém que conheceu a Jesus por causa da sua vida, de ter alguém que conheceu a Jesus por causa da sua dedicação, alguém que percebeu que a vida dela foi transformada pela sua dispensa. Você deu a ela seu tempo, talvez você tenha dado o seu recurso, você foi bom hospitaleiro, você recebeu a pessoa, você dividiu a sua vida com ela, e ela encontrou Jesus. Ela foi transformada, ela foi modificada, e aí você mudou toda a eternidade dela. Essa expressão é maravilhosa, e eu quero orar junto com você hoje. E o meu pedido ao Senhor, eu vou fazer pela minha vida, eu vou pedir que você faça pela sua vida. Eu quero orar para que Deus coloque pessoas aqui na frente, no dia do batismo delas, testemunhando: eu estou aqui hoje porque aquela pessoa ali falou de Jesus para mim. Ela me discipulou, ela me abençoou, ela dividiu a vida dela. Eu queria ver pessoas transformadas aqui, testemunhando quem foi que abençoou. Eu quero que algumas dessas pessoas apontem para você e digam: ó, foi essa pessoa aí, ó, aquela ali. E ela vai dizer o seu nome. Ela vai dizer: eu estou aqui porque foi ela que me abençoou. Hoje eu quero orar por isso. Talvez alguns irmãos que estão isolados possam pensar: como eu vou fazer isso? Irmãos, hoje em dia você tem muitas estratégias. Você tem toda a internet, tem telefone, tem 1000 maneiras de você fazer isso. Faça, seja criativo, ore ao Senhor, abençoe, mas mostre esse Jesus que muda. Eu agradeço a Deus porque nossa igreja, como corpo de Cristo, tem uma dispensa boa, tem contribuído, tem ajudado. Temos diáconos que servem. E quando a gente fala então de diáconos que servem, diáconos que entregam para as pessoas o cuidado, para que elas tenham o alimento, tenham a energia elétrica, tenham a sua vida. Quando esses diáconos servem aqui o pão e o cálice para vocês, é porque eles já fizeram isso durante o mês, cuidando de vidas, dando a cesta básica, vendo as necessidades, usando a dispensa aqui do corpo de Cristo, para que as vidas sejam cuidadas. Isso para nós é muito importante. Então, quando eles servem aqui vocês, é só um simbolismo do que eles fizeram com o ministério diaconal, e eu agradeço a Deus por isso. Nós vamos cantar que não tem nada além do sangue de Cristo Jesus que faz com que a gente seja esse bom dispenseiro. Nada além do sangue de Jesus que tenha realmente a oportunidade de oferecer alguma coisa que mude completamente as vidas. Então eu vou pedir para você cantar com a sua alma, com o seu coração, ainda que tenha uma máscara na frente para atrapalhar um pouco, não tem problema. Cante, coloque a sua vida. Enquanto você cantar, coloque diante do Senhor quais são aqueles valores ou essas dádivas que você tem abençoado pessoas. Eu sei que você tem. Então pense, apresente ao Senhor: Senhor, eu tenho cuidado de vidas, eu tenho orado por alguns, eu tenho contribuído com os meus recursos. Coloque diante de Deus. Vamos dar ao Senhor hoje, vamos apresentar, esse vai ser o nosso culto. Aquilo que temos feito, nós vamos colocar diante de Deus, para que Ele seja honrado pelas nossas vidas.
Vou pedir para você ficar em pé, se você puder. Nossos irmãos vão servir a ceia enquanto nós cantamos. E você canta e ora também. Você conseguiu pensar naquilo que você tem oferecido? Aquilo que você tem tirado da sua despensa? Irmãos, Deus tem sido louvado hoje. Jesus tem sido engrandecido por causa da sua vida, por causa desta igreja, por aquilo que nós temos feito com amor, com dedicação, com cuidado. A gente faz com alegria e a gente faz porque a gente quer honrar esse Salvador. Para nós é uma satisfação muito grande a gente ser igreja de Cristo. Então, ter essa oportunidade de receber aqui o pãozinho e os cálices é algo muito especial. Douglas, pode colocar aí em cima aí, por favor. Nós agradecemos a Deus, porque lembramos de Cristo Jesus, que Ele foi oferecido naquela cruz. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Sofreu, morreu, mas ressuscitou. Obrigado, Jesus. Por isso nós nos alegramos. Todas as vezes eu leio o texto bíblico, mas hoje eu não quero ler. Eu quero pedir que você lembre e que você consiga pensar o que foi que Jesus disse mesmo quando Ele ceou, o que foi que Paulo ensinou lá em 1 Coríntios sobre o pão, o que foi que Jesus falou, o que foi que o apóstolo Paulo ensinou, qual a importância desse pão quando Jesus estava com os seus discípulos e Ele partiu aquele pão e entregou para os discípulos. Aí Ele pega o pão e tem um simbolismo. Eu queria que você olhasse para alguém que está perto aí de você, aí, da sua família mesmo, ou alguém da sua igreja. O que é que a gente aprendeu? Isto. Mostra aí para a pessoa que está do seu lado aí, ó. Jesus disse assim, ó. Isso aí. Foi isso que Jesus disse. Jesus se entregou para que nós fôssemos alimentados, para que houvesse um alimento eterno na nossa vida, que nunca mais a gente morra. Jesus tratou com amor, Ele se entregou, serviu, tirou da despensa dele na eternidade e deu para a gente, para que a gente creia e viva. Tire a sua máscara só um pouquinho e coma desse pão que representa o corpo de Cristo. Comamos. Depois de cearem, aí Jesus pegou o cálice. E eu vou pedir que você faça a mesma coisa. Ó, vira aí para quem está do seu lado, da sua família, seu amigo. Diga o que Jesus disse. Jesus disse: isto é meu sangue, que representa uma nova aliança. O sangue de Jesus representava um pacto que Ele fez conosco, irmãos,
para não nos deixar sozinhos, para não dizer que a gente vai caminhar sem poder ter ajuda, para não dizer que a gente ia caminhar sem ter soluções. Ele diz: nós vamos ter um pacto, eu estou estabelecendo um novo pacto, e nós vamos ser um só, e através de vocês as vidas serão cuidadas, e eu vou ministrar a minha paz, a minha justificação, a minha ressurreição, a minha vida. Essa foi a nova aliança que Jesus fez. E quando ele tomou ou ofereceu esse cálice aos seus discípulos, ele fez essa aliança, que a vida dele seria a vida nas pessoas. E hoje, quando celebramos a vida de Jesus, através da igreja de Cristo, seu corpo, que faz com que essa vida chegue às pessoas. E elas não estão mortas, mas elas são alimentadas, e elas também podem viver esse pacto e essa nova aliança que Jesus ofereceu. Você crê assim também? Amém. Bebamos. Eu quero orar pela sua vida, vou pedir para você colocar sua máscara de novo, e quero orar pela sua vida, mas também quero agradecer, nesse dia dos diáconos, pela vida dos nossos diáconos, que têm nos servido, nos abençoado. E para não errar aqui, porque minha memória, os irmãos todos sabem que eu não tenho uma memória muito boa, eu tenho uma cola aqui, que eu quero citar todos os nomes, e eu quero dizer para você contar com estas vidas aqui, como dispenseiros a partir do corpo de Cristo. Você tira da sua dispensa para servir as pessoas, mas nós temos essas vidas aqui, que tiram da dispensa aqui nossa, da nossa igreja, do corpo de Cristo, para abençoar vidas. E eu quero orar pelo irmão Paulo Solovenco, pelo nosso irmão Carlos Alberto Talão, pelo nosso querido Celso Bonatti, pelo Franklin Brancaglione, que ajuda a gente até na bateria aqui, o Jefferson Solovenco, o João Pellegrini. Olha, o irmão João Pellegrini é tesoureiro dessa igreja aqui. Eu já não perdi o tempo, mas é muitos anos. Continua abençoando a nossa vida. Nosso irmão Joelson Ferreira, que está aqui com a gente, servindo aqui. Marco Laterza, que hoje também tem servido muito mais do que antes, como tesoureiro também. Nosso irmão Oswaldo Santos, que chamamos gentilmente de Oswaldinho, né? Que alegria. O Timóteo Gensev, Timóteo que vem lá de longe, vem lá do final da Zona Leste, né? Quando vem para a igreja, faz uma caminhada longa, vem aqui. Irmãos, são todos irmãos muito queridos. Alguns mais novos aqui, e quando eu falo novo, eu até vou brincar que não é tão novo assim como o nosso irmão Jefferson, né? Mas é uma maneira tão gostosa de olharmos para ele como um dos novos, e vemos irmãos mais antigos, o seu próprio pai, irmão Paulo Solovenco. Que coisa boa, irmãos, temos homens de Deus, aprovados por Deus, aprovados pela igreja também, que servem as vidas através do corpo de Cristo. Quero pedir que você ore por essas vidas junto comigo, e que eles também sirvam de modelo para nós, e que a gente saia daqui pensando no que ainda podemos fazer para abençoar vidas, para sermos bons dispenseiros, para que Jesus seja glorificado. Você aceita orar assim comigo? Amém. Feche seus olhos então. Deus bendito, graças te damos por vidas preciosas, vidas que amam o Senhor. Somos essa igreja aqui porque amamos o Senhor. Temos lutas, temos dificuldades, temos realidades aqui, algumas até que nós não gostamos de lembrar, mas o Senhor esteve presente, o Senhor derramou sobre esta igreja a tua graça. O Senhor continua derramando misericórdias sobre esta igreja, e nós te louvamos. E durante esses quase 80 anos de existência, o teu amor esteve sempre presente, usando diversas vidas que passaram por aqui e que deixaram legados, histórias e marcas na nossa história e nas nossas vidas. Em especial, agradeço por esse tempo que vivemos, por esses irmãos que agora compõem o nosso ministério diaconal e que nos servem, esses outros que estão chegando, que já têm servido ao Senhor, como hoje está aqui o Douglas aqui à frente servindo, como o Eduardo também servindo. E eu agradeço ao Senhor porque as vidas têm vindo aqui para contribuir na obra do Senhor, servir pessoas representando o nosso Deus e o amor de nosso Deus. Nós queremos todos nós sermos bons despenseiros, a partir daquilo que é a obra do Senhor, a partir daquilo que é da tua igreja,
mas também daquilo que está sob nossa responsabilidade. Bons mordomos que sabem administrar a vida, o tempo, os recursos, a nossa família, para que tudo isso, ó Deus, seja uma alegria, possamos viver o verdadeiro Evangelho de Cristo, que tem luz na eternidade, salvação e alegria, mas também tem o cuidado nesse tempo bem presente. Deus, abençoa essa tua igreja, recebe o culto que oferecemos a Ti, pensamos naquilo que temos feito para honrar ao Senhor, pensamos naquilo que servimos as pessoas, e tudo isso entregamos a Ti como nosso culto ao Senhor, e honramos a Cristo Jesus, de quem partiu tudo isso, quem partiu a nossa esperança, a nossa salvação, a transformação da nossa vida. Honramos ao Senhor com tudo isso. Apresento todas essas vidas ao Senhor em nome de Jesus e abençoa a tua igreja com a graça de nosso Senhor, nosso Salvador Jesus. Abençoa também com o amor de Deus, o nosso Pai querido, e também com a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe.